um santo que, depois de morto, venceu o seu rei. Henrique II, rei da Inglaterra de 1154 a 1189, era o rei mais poderoso da cristandade. Além de soberano da Inglaterra, era também senhor da Escócia e da Irlanda e senhor feudal de mais da metade da França por herança e por casamento. Ele acumulava a igreja das suas atenções, mas ele queria manter os seus vastos domínios sob o seu mais estrito controle e também submeter o clero. E ele nomeou para arcebispo da Cantuária, para primaz da Inglaterra, o seu ministro e amigo Thomas Becket. Ele era seu amigo em festas, em andanças por aí, e ele esperava que Thomas Becket seria um servidor leal como arcebispo, como for enquanto ministro. If we made her a whore and kept her at the palace, would she stay pretty? Perhaps. Then we'd be doing her a service, wouldn't we? No doubt. No entanto, recém-ordenado bispo, a graça opera em Thomas Becket uma transformação. Porque agora, para ele, o único soberano a quem ele quer servir é Cristo. E os seus únicos interesses, agora, são os da igreja. I am a weak and shallow creature, clever only in the second-rate and worldly arts, seeking my comfort and pleasure. I gave my love, such as it was, elsewhere, putting service to my earthly king before my duty to you. But now, they have made me the shepherd of your flock and guardian of your church. Please, Lord, teach me now how to serve you with all my heart. E ele se tornou um inflamado opositor do rei Henrique nas tentativas dele de dobrar a igreja inglesa às suas vontades. I am the Archbishop, my prince. By my grace! Are you demented? You're Chancellor of England. You're mine. I am also the Archbishop. And you have introduced me to deeper obligations. Ele opôs ao rei toda a resistência possível e, tendo sido aberto um processo contra ele, pelo rei, Thomas Becket recusou-se a comparecer. Foi declarado traidor, se refugiou em Sens, na França, sob a proteção do rei Luís VII. E, em seguida, apelou ao Papa Alexandre III, que lhe deu razão. E, na França, onde ele estava exilado, em meio a orações e penitências rigorosas, ele chefiou a resistência ao rei à distância. E, em 1170, Thomas Becket recebeu de Henrique II a garantia de que poderia retornar em paz para a Inglaterra sem nenhuma dificuldade. E ele foi. Ele retornou da França para a Cantuária, para a sua diocese, mas para se levantar novamente contra o rei, porque, recentemente, Henrique II, violando as regras canônicas, coroara seu filho mais velho, ignorando a regra de que a coroação de um rei da Inglaterra era prerrogativa do arcebispo da Cantuária, ou seja, do próprio Thomas Becket. E o santo não pensou duas vezes. Excomungou todos os bispos que compareceram à cerimônia. We exclude him from our Holy Mother Church and all her sacraments in heaven or on earth. We declare him excommunicate and anathema. We cast him into the outer darkness. We judge him damned with the devil and his fallen angels and all the reprobate to eternal fire and everlasting pain. Quando Henrique II soube, ele se encolerizou. Ele era um homem muito colérico, de temperamento muito inflamado, e ele gritou a alguns dos seus mais fiéis cavaleiros o seguinte: como? Entre todos os que sustento, não há um que seja capaz de me desembaraçar desse miserável clérigo? 4 dos seus cavaleiros entenderam esse grito ao pé da letra. Foram até a Cantuária e, em 29 de dezembro de 1170, assassinaram São Thomas Becket enquanto ele oficiava ao pé do altar. It is here now. The supreme folly. This is its hour. One does not carry arms into God's house. What do you want? Your death.
poor Henry. Todos consideraram Henrique II culpado. O Papa Alexandre III o excomungou e toda a cristandade virou as costas para ele. E mesmo que não tenha expressamente ordenado o martírio do santo, Henrique, de algum modo, reconheceu-se responsável. Tomado de remorso, ele aceitou a humilhação, peregrinou até o túmulo de Becket, penitenciou-se publicamente, flagelando-se com o dorso nu, aos pés da tumba do mártir, sendo assim readmitido na igreja e não mais tentando controlá-la. São Thomas Becket foi canonizado apenas 2 anos após a sua morte, em 21 de fevereiro de 1173. Morto, ele venceu aquele rei a quem em vida resistira. Is the honor of God washed clean enough? Are you satisfied now, Thomas? Essa é apenas uma dentre tantas histórias acontecidas na cristandade medieval que evidenciam a submissão dos governantes, mesmo os mais rebeldes à igreja, a ordenação do poder temporal ao poder espiritual. Se você quer conhecer a cristandade medieval com um olhar católico, não perca as nossas aulas semanais que a partir de agora vão tratar desse período. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós teremos uma aula sobre a cristandade aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder. Espero você.